O podcast Chimarrão com Espiritismo apresenta reflexões sobre o Livro dos Espíritos de Allan Kardec, com comentários do Espírito Miramês e do Núcleo de Estudos Espíritas Vinha de Luz, de Praia Grande, Santa Catarina. Neste programa abordaremos a questão 145. Como se explica que tantos filósofos antigos e modernos, durante tão longo tempo, hajam discutido sobre a ciência psicológica e não tenham chegado ao conhecimento da verdade? Resposta dos Espíritos. Esses homens eram precursores da eterna doutrina espírita. Prepararam os caminhos. Eram homens e, como tais, se enganaram, tomando suas próprias ideias pela luz, ou seja, pela verdade. No entanto, mesmo seus erros servem para realçar a verdade, mostrando o pró e o contra. Demais, entre esses erros se encontram grandes verdades que um estudo comparativo torna apreensíveis. Comentário do Espírito Miramês. Grandes gênios que vieram à Terra na ciência, na filosofia e na religião, como sendo instrumentos do progresso em todos os sentidos, não eram homens perfeitos no conhecimento integral da verdade. E é por isso que, em muitos casos, o que eles disseram mostra alguma contradição com o que se conhece hoje sobre tais sabedorias. Como se pode ensinar os alunos das primeiras séries o conteúdo reservado aos das últimas? Como se explicar a matemática que um físico já domina e aplica às crianças que ainda desconhecem os fatos fundamentais? Com um rápido raciocínio, chegaremos à conclusão do porquê os filósofos e profetas não trouxeram para o povo a verdade despida da roupagem necessária às suas viagens na escola dos homens. Muito bem, Martim. E continuamos com os comentários do Espírito Miramês. Também nós outros, no mundo espiritual, temos os nossos limites de conhecimento. Aprender o que não deve é violentar o que não pode ser agredido. Os grandes filósofos e profetas consumados foram instrumentos precursores da ideia cristã. Lançaram as sementes daquilo que poderia vir com maior expressão, por intermédio do Cristo, a pedra filosofal da sabedoria. Começaremos agora então os comentários do Núcleo de Estudos Espíritas Vinha de Luz. Miramês nos chama à razão quando nos lembra que esses homens de gênio foram importantes para a sua época. Trouxeram conhecimentos e progressos quando a maioria do povo daquele tempo não tinha grande cultura e muito pouca instrução para compreendê-los. Devido a isso, somente à medida que vamos evoluindo cultural e intelectualmente é que vamos tendo mais acesso ao conhecimento e daí compreendendo as lições com mais clareza e profundidade. Muito bem, Regina. E a gente pode destacar esta frase muito feliz do Miramês, né? Abre aspas, os grandes filósofos e profetas consumados foram instrumentos precursores da ideia cristã. Lançaram as sementes daquilo que poderia vir com maior expressão por intermédio do Cristo, a pedra filosofal da sabedoria. Então, Paulo, sabemos que o domínio de quaisquer assuntos dentro das mais diversas áreas do conhecimento humano requer esforços, pesquisas, estudos. Assimilarmos um conhecimento, como matemática, português ou quaisquer outros, exige que o abordemos por seus conceitos básicos, iniciais. Quando crianças, nos primeiros anos escolares, os conceitos foram-nos sempre transmitidos através do beabá de cada uma das matérias. À medida em que íamos compreendendo um passo, dávamos o próximo, num processo ascendente,
e contínuo de aprendizado. Numa sequência, podemos dizer que ia nos levando adiante. Conforme o tempo passasse e fôssemos aprendendo, então, meus amigos, íamos como frutos amadurecendo dia a dia. Analogicamente, assim também se dá ao longo do processo de aprendizagem e progresso da humanidade, ou seja, o nosso. Passo a passo. Passo a passo. Voltamos então ao comentário do Espírito Miramês. No caso de Jesus, ele ensinou de um modo singular, de maneira a ser interpretado em inúmeras faixas evolutivas, quando nos disse que enviaria outro Consolador para ficar conosco para sempre, repetindo o que ele dissera e ampliando as suas inestimáveis lições de acordo com o nosso crescimento espiritual. Neste caso, a doutrina espírita é o Consolador prometido pelo Senhor, a fim de dar cumprimento à sua palavra. A mediunidade é, pois, o instrumento dessa verdade para que se possa conhecer o mais além na gradação das inteligências. E Miramês continua a nos dizer: a verdade absoluta é Deus. Abaixo dele, ela é sempre relativa, de acordo com o tamanho evolutivo das criaturas. Não são somente as religiões em que todas as fontes de sabedoria existem afirmativas grandiosas sobre as leis de Deus que, por vezes, fogem à percepção até mesmo dos doutores. Por isso, a obra do insigne codificador da doutrina dos espíritos afirma que todos os homens, e mesmo espíritos fora da carne, são médiuns. Essa é a verdade, porque através de todos os ensinamentos estudados e analisados, encontramos revelações grandiosas, porque Deus opera em todos, em favor de tudo, com o mesmo amor. Então vamos para os nossos comentários, amigos. Essa fala de Miramês nos reporta ao nosso comentário anterior, pois que quando Cristo veio, a humanidade da época ainda não tinha estrutura intelectual nem emocional para suportar as verdades ditas pelo Mestre. Por isso, Jesus, ciente dessas impossibilidades, acalmou os seus discípulos, informando-os de que enviaria o Consolador prometido, que sabemos ser a doutrina dos Espíritos, para levantar o véu de nossos olhos, nos revelando a verdade maior. Que verdade é essa, Martinha? Somos espíritos imortais. Sim, Regina, é tão bonito e faz tão bem ao coração ouvir estas palavras. O Espiritismo é um lenitivo para as nossas vidas, por nos revelar quem somos, de onde viemos e para onde iremos. Lembro da música Tim e Vanessa que diz: nesse vai e vem, sei que voltarei para cuidar da flor, para sanar a dor e ser feliz. Pois bem, voltamos então ao comentário do Espírito Miramês. E diz ele: se encontrarmos algum erro em páginas que confirmamos serem sérias, não se turbem os nossos corações. Esses, entre aspas, erros, são motivos para que estudemos com mais interesse e procuremos com mais afinco a verdade. E Miramês cita a propósito uma fala do apóstolo Paulo. Abrimos aspas para Paulo: em tudo dai graças, pois essa é a vontade de Deus em Cristo para conosco. Fecha aspas. E complementando, no livro O Livro dos Espíritos, temos confirmada essa assertiva: tudo tem uma razão de ser e nada se faz sem a permissão de Deus. E continuando então, Paulo, a fala de Miramês, ele continua nos dizendo: não podemos esquecer a nossa parte no descobrimento da verdade que já suportamos. Se há grandes homens, espíritos angélicos, também estamos a caminho. A posição em que eles se encontram foi conquistada. Haveremos de fazer o mesmo.
Trago agora os nossos comentários do Núcleo de Estudos Vinha de Luz, dizendo aos amigos que não podemos esquecer o que nos cabe no descobrimento das verdades que já podemos suportar. Houve sim grandes homens, mas não só hoje nós estamos a caminho, como a Regina falou e trouxe Miramês, como, aliás, sempre estivemos, mesmo disso não tenhamos lembrança ou consciência. Pois é, Martinha, e a posição desses grandes gênios não se deu por geração espontânea, mas foi fruto de intensos esforços, trabalhos e estudos até que eles conquistassem determinados conhecimentos. E conosco não é diferente. O trabalho incessante é necessário, sem o qual retardaremos a nossa evolução, tanto a intelectual como a espiritual. E continuamos dando sequência aos nossos comentários, informando que no final do estudo dessa questão 145, Miramês nos convida a estudarmos com mais afinco, procurando nos aprofundar nas questões que se apresentem, até que encontremos as respostas que satisfaçam a razão. Para nos auxiliar, e muito, sirvamo-nos dos profundos entendimentos que a doutrina espírita nos traz, coadjuvada por extensa bibliografia produzida por tantos homens de espírito, homens de gênio. Se há muitas perguntas e dúvidas a serem dirimidas, há em contrapartida muitas obras e estudos e muitos testemunhos que vêm contemplá-las. E como diz nosso amigo Miramês, esses erros são motivos para que estudemos com mais interesse e procuremos com mais afinco a verdade, e que nada acontece sem a permissão de Deus. Esse esforço humano para conhecer-se a si mesmo é um chamamento divino. Estamos de passagem pela vida para nos aprimorarmos em todos os sentidos. Paulo, é isso aí, estamos de passagem. Um chamado lembra-nos que através dos estudos, de esforços e de vontade de crescer, é que chegaremos na posição conquistada por estes grandes sábios. Então, ouvintes, amigos, que Jesus nos ilumine e saibamos amar como Ele nos ensinou, a fim de, iluminando-nos, podermos também iluminar aqueles que nos rodeiam. Que o amor que pudermos dar hoje a todos os nossos irmãos seja igual àquele com o qual todos os nossos irmãos virão um dia igualmente nos presentear. Esse é, enfim, o projeto de Deus para a humanidade. Nesse vai e vem, sei que voltarei para cuidar da flor, para sanar a dor e ser feliz. Como alguém que encontrasse a luz, depois de andar e andar procurando o caminho, como alguém que enfim já pudesse ouvir respostas que trazem consolo e sentido ao destino. Eu encontrei tuas páginas e sequei minhas lágrimas, percebi que a dor da semente é o parto da vida. Como alguém que já quer seguir os passos do Mestre com fé e razão conscientes, como alguém que ensina
eu encontrei tuas páginas e sequei minhas lágrimas, percebi que a dor